Olá pessoal, até aqui você já deve ter percebido a importância de estabelecer uma direção, estabelecer um sentido, um propósito para a sua vida, não é verdade? Da mesma forma que empresários e empreendedores têm as suas metas de vendas, metas de lucros para os seus negócios, é necessário estabelecer objetivos claros e alcançáveis para a sua vida pessoal. Se você não possui uma vida pessoal organizada e estrategicamente pensada, dificilmente você conseguirá comandar uma empresa, uma equipe ou até mesmo sua própria carreira. Então vamos lá. Para dar início ao planejamento estratégico pessoal, você deve primeiramente estar ciente da sua situação de vida. Uma das dificuldades que os jovens esbarram na hora de se planejar é a falta de visão a longo prazo. Isso se dá devido ao imediatismo pelos resultados que vocês exigem em tão pouco tempo. O jovem quer para ontem, ou então para agora. A grande maioria dos jovens, quando iniciam um trabalho hoje, eles não conseguem se sentir satisfeitos com o trabalho porque eles acham que são os melhores dos melhores. Os maiorais. Vocês devem entender que as empresas hoje, pessoal, muito mais do que ontem, dão muito valor ao jovem que aprendeu a ter certas responsabilidades e a dar valor àquilo que tem. Infelizmente, hoje em dia, muitos jovens acham que não precisam se esforçar para atingir o sucesso. Um grande diferencial para você conquistar os seus objetivos é sempre estipular prazos para suas metas. Por exemplo, o que é mais importante precisa ser realizado primeiro. Quando isso vai ser realizado? Como isso vai ser realizado? Pois bem, quando você coloca data nas coisas, você está mudando a situação de um sonho para um objetivo. E é aí que a coisa começa a ficar muito mais palpável. Por isso, todo planejamento, por mais que você tenha um foco, ele deve ser flexível. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle. A partir do momento que você estabelece um objetivo, um sonho, um foco, uma meta a ser alcançada, você não deve fechar os olhos para as outras oportunidades que podem surgir no meio do caminho e que também devem ser consideradas por você. Como que você vai fazer tudo isso? Antes de pensar na estratégia, é necessário entender o que é planejamento. Vamos lá. Planejamento é pensar o futuro. Planejamento é controlar, de certa maneira, o seu futuro. É tomada de decisão. Planejamento é tomada de decisão integrada ao qual você coloca o que é mais importante. Planejamento é um procedimento para produzir um determinado tipo de resultado. Então vamos lá? Como que você faz um planejamento? Existem diversas formas e maneiras de se realizar um planejamento estratégico. Como para muitos de vocês, muitos mesmos, é a primeira vez que isso seja apresentado, você deve iniciar por um planejamento simples. Um planejamento simples, focado e eficaz. Um que vá funcionar para você. Um planejamento que você pode realizar colocando o que você irá fazer todos os dias, toda semana e assim por diante, até você se acostumar. Assim depois você pode partir para um planejamento mais longo, tipo um planejamento semestral, cada 6 meses, ou um anual. Pois bem, a planilha de planejamento serve como ferramenta de apoio, porque nela você vai colocar todas as informações da seguinte maneira. Atenção! Na coluna o que, você vai detalhar o que deve ser feito. Qual é a tarefa que você vai executar? Na coluna quando, você vai detalhar quando você deve fazer. Vai colocar a data, a média de horário, tipo das 14 às 17. Na coluna onde, você vai detalhar
onde deve fazer ou aplicar a tarefa ou as tarefas que você escolheu. Na coluna quem, você vai detalhar com quem você deve aplicar essa tarefa. Tipo assim, com quem você vai estar, entendeu? Na coluna porquê, você vai detalhar o que deve fazer para realizar essa tarefa. Porque essa tarefa é importante para você. Qual o significado dela? Na coluna como, você vai detalhar como essa tarefa será executada. Ou seja, como você vai escrever todos os detalhes. Como você vai praticar essa tarefa. E na coluna quando, você vai colocar o quanto essa tarefa vai te custar. Por exemplo, às vezes não é dinheiro, pessoal, é tempo de dedicação. Por exemplo, essa tarefa vai me custar 30 minutos por dia. E por último, a coluna status. Nessa coluna, você vai colocar o resultado da aplicação da tarefa. Tipo assim, essa tarefa foi feita, foi executada, está em andamento, ela ainda não foi realizada, ou então o tipo de resultado mais importante para você, né? Tarefa concluída. Bacana, não é verdade, pessoal? Olha só, por mais bela que seja a sua estratégia, você deve analisar sempre os resultados. E é essa a etapa a ser cumprida antes de reiniciar todo o ciclo. Ou seja, antes de elaborar um novo planejamento, verifique todos os pontos que você acertou e quais ainda precisa melhorar. Dessa forma, você avalia o seu desempenho, o quanto você se desviou do seu objetivo, os desafios que você teve e assim por diante. Você também, dessa forma, toma uma atitude baseado em todas as informações que a planilha está te dando. Todas as informações que estão disponíveis. Esses resultados devem ser acrescentados ao seu planejamento estratégico. Como assim, Leandro? Eles devem ser anotados, eles devem ser gravados, pintados, enfim, você deve registrá-los da forma que quiser. E somente depois que você analisar esses resultados, aí sim você recomeça todo o processo novamente. Pessoal, ninguém constrói uma reputação somente com base no que pretende fazer. Portanto, mais vale uma execução mal feita do que a mais bela estratégia escrita que nunca saiu do papel, ok? Portanto, faça, repita, refaça quantas vezes foram necessárias e não pare jamais. Assim, o jogo da vida, aquele jogado na vida real e com ações reais, com prática, pode ser muito mais tranquilo e você terá de tudo para sair desse jogo como vencedor. Com isso, você também analisa ainda melhor as suas forças, os seus pontos fortes, por exemplo, e como você pode utilizar esses pontos fortes ainda melhor, as suas fraquezas, como tornar essas fraquezas irrelevantes ou adequá-las às suas oportunidades. Quais são essas oportunidades e como você pode aproveitá-las ainda mais. E você também vai analisar as ameaças. Quais são essas ameaças, como você pode fazer para enfrentá-las, evitá-las ou superá-las. Tudo isso você consegue através de planejamento. Então vamos logo fazer o seu? Estou ansioso para ver o resultado de vocês. E assim você vai fazendo até se acostumar em planejar. Tudo isso de maneira repetida, semanalmente. O seu objetivo maior, pessoal, deve ser um só, o sucesso. Hoje, melhor que ontem e amanhã, melhor que hoje. Evolução sempre.